E vai ser ao longo dos 18, então, que vai surgir a teoria de que, olha, nós não somos um sexo formados por gente perfeita e gente imperfeita. Nós somos dois sexos fundamentalmente diferentes. Só que um destes sexos consegue alcançar, em termos intelectuais e morais, e de força e de capacidade de organização, que o outro sexo não consegue. Isso, gente, vai ter uma implicação também na forma como se encara a sexualidade feminina. Uma coisa interessante, até o 18, se acreditava que era necessário a mulher ter orgasmo para conceber. Então os homens se esforçavam muito. Tá? Eles davam... se esforçavam porque senão não tinha filho. Né? Então, mulher que tinha muito filho, o marido era... já os vizinhos olhavam, segurando os olhinhos, porque aquele marido sabia o que fazer. Né? Essa era a ideia. Então havia uma... E aí vai surgir no 18, gente, se começa uma série de estudos justamente para provar o contrário, de que não é necessário o orgasmo. E aí tem uma coisa muito interessante, vai ser justamente o início de uma legislação que protege as mulheres contra o estupro, que vai aparecer e vai ser usada junto, né, medicina e direito, para garantir que não, a mulher não precisa ter orgasmo para conceber, senão não haveria filhos de estupro. Tá? Aí uma indicação para quem não leu ainda, né, já deveria ter lido, como brinco com os meus alunos, né, falha de caráter, História do Estupro, do Jorge Vigarello, né, o pessoal do direito também, porque ele é uma história da legislação sobre o estupro, como é que isso passa, né, a ser algo importante, a ser pensado pela sensibilidade, como é que isso passa a ofender a sensibilidade, quando, né, antes fazia parte do cotidiano das mulheres, do cotidiano dos homens, do cotidiano da guerra, né, do cotidiano em geral. Então, o surgimento dessa legislação no 18, ela vai estar em conjunto com a ideia de que, não, então não é preciso orgasmo para a mulher conceber, porque senão ela não conceberia, num caso de violência, não conceberia sendo jovem demais ou velha demais para ter, né, e também tinha limites para ter o gozo. E aí, junto com uma série de histórias, uma que é muito famosa, é com a qual o Thomas começa o livro dele, que é de um jovem padre, não muito, né, convicto da sua vocação, que teria chegado a uma hospedaria e os pais, os donos da hospedaria, estariam muito consternados porque a filha, muito jovem, tinha morrido e eles estavam velando. Durante a noite a família foi dormir e pediu então para o padre, né, que ficassem com a moça. Aí o padre foi tomado de uma imensa curiosidade, levantou o pano para olhar e percebeu que a moça ainda continuava fresca e bela como se estivesse viva. E ele ficou tão encantado que tomou certas liberdades com o corpo da moça. Tá? No outro dia, então, envergonhado, ele foi embora muito cedo, nem se despediu da família. Um ano depois, já livre da batina, realmente não era a vocação do moço, ele voltou a passar pelo mesmo lugar e os pais então contaram da desventura que foi de que a filha não só acordou no dia seguinte, como estava grávida e não sabia de quem era o filho e que eles tinham então dado a criança, né, para outra família e colocado a moça no convento. Tá? Bom, existem aí finais, a escolha do freguês, né? Tem uma versão que ele vai atrás da moça, descobre o verdadeiro amor, etc. Eles casam em happy end. E existe a versão de que provavelmente ele foi embora e nunca quis saber de nada, tá? Mas essa história foi usada exaustivamente nos manuais de medicina do 18 para provar isso. E ao provar isso, que a mulher não sente orgasmo para engravidar, se prova que ela é outra coisa. Porque o homem precisa ter orgasmo para poder engravidar uma mulher. Se a mulher não precisa, ela não é igual. Ela é diferente. Bom, se ela é diferente é outro sexo, mas é um sexo inferior. E aí, todas as construções que vão sendo feitas
ao longo do 19 são justamente para provar isso. A Joan Scott, ela faz um trabalho mais político, menos biológico, que ela quer, e ela vai desde o 18, né? Ela pega uma das primeiros grandes nomes do feminismo, que é a falha com o nome, não é uma coisa, Olympe de Gouges, né? Que vai, em 1791, ela vai publicar os direitos da mulher e da cidadã. E a Joan usa isso para exemplificar o seguinte: bom, o feminismo, ele nasce junto com o Estado moderno, mas também junto com essa nova concepção do sexo. Por quê? Porque o Estado moderno vai dar uma ideia de indivíduo. E sendo o indivíduo um cidadão, alguém que exerce coisas em sociedade, exerce direitos, exerce deveres em sociedade, a própria percepção de que esses direitos vão ser dados a um grupo e não a outro, mata a ideia de um direito universal. Então, nós temos um Estado que nasce sob o signo de um paradoxo. Qual é esse paradoxo? A lei pertence a todos, mas uns são mais iguais que os outros. Mas esses outros podem ser desiguais, porque eles são efetivamente desiguais. Eles são desiguais no sexo, eles são desiguais na forma de ser, eles são desiguais porque eles engravidam e eles mudam, né? Ao longo do mês eles não permanecem, eles são diferentes, né? Tem dias mais agressivos, tem outros. Então, essa instabilidade emocional da mulher a tornava incapacitada como uma criança. Portanto, ela precisava ser tutelada. Ela precisava de alguém que lhe dissesse o que fazer. Agora, tendo esse quadro, a primeira pergunta, né, que eu disse que eu ia basear minha fala em duas perguntas. Né? Se o feminismo foi necessário. Meninas, nenhuma de vocês ia estar aqui não fosse o fato de um grande número de mulheres ter brigado, saído ao rua, feito greve de fome, e algumas, inclusive, morrido por conta disso. A Olympe de Gouges acabou na guilhotina, porque ela foi considerada alguém que vivia nos excessos da imaginação. Só uma louca podia imaginar que uma mulher seria igual a um homem, intelectualmente, socialmente, economicamente. Então, corta na cabeça. E ela não foi a única. Outras mulheres, algumas inclusive voluntariamente, se sacrificaram para vocês estarem aqui. Não, vocês não estariam aqui.